Dando continuidade ao vídeo de ontem, vamos terminar de falar da hierarquia e dos títulos eclesiásticos da Igreja Católica. Monge. Os monges católicos, que podem ser clérigos ou leigos, seguem uma regra de uma determinada ordem religiosa monástica e residem em mosteiros, enquanto que os frades e freiras residem em conventos. Os monges seguem uma vida de desapego aos bens materiais e de contemplação e serviço de Deus. Já na Idade Média, os membros do clero regular, do qual o grande dos monges fazia parte, eram os mais instruídos da época. Os monges mais famosos deste tempo eram os beneditinos, a ordem beneditina, que é uma ordem monástica criada por São Bento. O seu carisma foram os grandes guardiões do conhecimento clássico, mediante as suas bem fornecidas bibliotecas e do seu trabalho de copistas. Também fomentaram o trabalho manual, particularmente na agricultura, tendo sido a sua presença e ação em muitas regiões da Europa absolutamente fundamental para a introdução e desenvolvimento de novas culturas e processos técnicos com grandes implicações ao nível do povoamento. Monsenhor. Monsenhor é um título eclesiástico de honra conferido aos sacerdotes da Igreja Católica pelo Papa. A palavra vem do francês monsieur e em português pode ser abreviada como mons, M-O-N-S. Apesar de somente o Papa conferir o título de Monsenhor, ele o faz a pedido do bispo diocesano por meio da nunciatura apostólica. O número máximo de monsenhores de uma diocese não pode, normalmente, ultrapassar 10% do total de sacerdotes. O monsenhor não tem uma autoridade canônica maior que a de qualquer padre, uma vez que a nomeação não implica num sacramento da ordem. Dessa forma, o monsenhor só se distingue de um padre comum pelo título. Os padres que serão sagrados bispos recebem automaticamente o título de monsenhor. Em alguns países, os bispos também são referidos como monsenhor, em contraste à forma tradicional de tratamento. Excelência, Vossa Excelência Reverendíssima, Vossa Graça e etc. Muitos padres que desempenham funções na Cúria Romana recebem o título devido ao alto cargo que ocupam na administração da Igreja Católica. Padre. Um padre, do latim pater ou patris, que significa pai ou chefe de família, refere-se a um presbítero, clérigo ou católico do sexo masculino que recebeu o sacramento da ordem. Hierarquicamente, está acima dos diáconos e abaixo dos bispos. Pode também executar, entre outros atos de fé, a congregação do pão e do vinho na liturgia católica, conhecido por missa no Ocidente. Ele possui essa investidura concedida por Jesus Cristo através da Igreja Católica. O padre na Igreja Católica é responsável por uma paróquia, onde celebra a missa, bem como atende à confissão, aconselhamento e outros. É um homem que doou sua vida a serviço do Evangelho e vive para servir a Deus e aos leigos por meio da evangelização. No que diz respeito ao carisma, isto é, a especificidade do trabalho do padre, cabe-lhe dirigir a comunidade de fé como seu primeiro servidor. O padre é, ademais, um ofício estável nas comunidades católicas. Isso significa que, enquanto outros fiéis se deslocam do serviço para o outro, o fiel chamado de padre se mantém na função. Diferentemente, porém, de 50 anos atrás, quando ficavam quase toda a vida numa só paróquia, hoje os padres vivem em grande rotatividade. Agrupam-se em territórios denominados dioceses, arquidioceses e prelazias. Embora na teoria sejam distintas, na prática funcionam como se fosse uma só coisa. As dioceses são governadas por um bispo, com o seu presbitério, o conjunto de padres daquele território. Papa. O Papa, palavra que possivelmente provém do latim papa, do grego papas, uma palavra carinhosa para pai, é o bispo de Roma e, como tal, é o líder mundial da Igreja Católica. Isto é, do rito latino e das igrejas orientais católicas em plena comunhão com Roma.
Inclusive, nós temos vídeo aqui no canal sobre as diversas igrejas que compõem a Igreja Católica. A gente vai deixar aqui em cima no card e no final, para você ver quando eu acabar esse vídeo aqui, tá bom? Vai lá, é um dos primeiros vídeos do canal e tá bem interessante. Seguindo, o Papa é eleito pelo Colégio dos Cardeais e seu posto é vitalício. Seu cargo eclesiástico é chamado de papado e sua sede de Santa Sé. O Papa também é o chefe de Estado da Cidade do Vaticano, uma cidade-estado soberana no coração de Roma. A Igreja Católica declara oficialmente que Jesus Cristo designou São Pedro como pastor e rocha da Igreja, e os papas, seus sucessores, realizam um papel análogo ao de São Pedro no Colégio dos Apóstolos, do qual o Colégio dos Bispos, uma entidade distinta, é o sucessor. O papado é uma das instituições mais duradouras do mundo e teve uma participação proeminente na história da humanidade. Os papas na antiguidade auxiliaram na propagação do cristianismo e a resolver disputas doutrinárias imensas. Na Idade Média, eles desempenharam um papel secular, importante na Europa Ocidental, muitas vezes servindo de árbitros entre os monarcas e evitando diversas guerras na Europa. Atualmente, para além da expansão e doutrina da fé cristã, os papas se dedicam ao ecumenismo e diálogo interreligioso, até trabalhos de caridade e a defesa dos direitos humanos. Funções dogmáticas. O estatuto e a autoridade do Papa na Igreja Católica, tais como sua primazia e infalibilidade, foi dogmaticamente definido pelo Concílio Vaticano I, em 18 de julho de 1870, na Constituição Dogmática Pastor Aeternos. Esse texto nós vamos deixar no final do vídeo para você dar uma olhadinha, para você dar uma lida. É bastante interessante, não deixa de ler o texto no final do vídeo não, tá bom? Funções e direitos originários. Na Igreja Católica, para exercer o poder supremo pleno e imediato, o Romano Pontífice vale-se dos dicastérios da Cúria Romana. Estes, por conseguinte, em nome e com a autoridade dele, exercem seu ofício para o bem das igrejas e em serviço dos sagrados pastores. Os funcionários da Cúria são principalmente cardeais e bispos titulares, especialistas em teologia e outras matérias eclesiásticas, provenientes de várias partes do mundo. Além disso, o Papa também tem funções legislativas, judiciárias e executivas. No caso das questões legislativas, o Papa, como legislador, doutor e mestre supremo da Igreja, tem autoridade sobre questões canônicas e litúrgicas, podendo interpretar, legislar, alterar e revogar as leis canônicas estabelecidas por seus antecessores. Na questão judiciária, em virtude de sua autoridade judiciária, o Papa pode decidir sobre as causas maiores, isto é, os processos que tratam de assuntos importantes na Igreja, como conflitos entre jurisdição de bispos e acusação de irregularidades praticadas por algum prelado. Na questão executiva, o Papa, como governador da Igreja, tem o direito sobre todas as nomeações para seus cargos, e somente ele pode nomear bispos e prelados, ou, caso a nomeação tenha sido concedida a outros, ele deve confirmá-la, como ocorre nas igrejas orientais católicas, em que os prelados são eleitos por um sínodo. Espero que você tenha gostado desses dois vídeos, se você não viu o primeiro. Corre lá, a gente vai deixar também aqui no card e no final deste vídeo, o primeiro vídeo dessa minissérie em 2 episódios sobre a hierarquia e os títulos eclesiásticos da nossa Igreja Católica. Segue agora o trecho que nós falamos sobre o estatuto e a autoridade do Papa na Igreja, dogmaticamente definido pelo Concílio Vaticano I, em 18 de julho de 1870, como citado na Constituição Dogmática Pastor Aeternos. Obrigado e fica com Deus.